O ponto de interrogação é um sinal de pontuação usado nos finais de perguntas. Exemplo: quanto custa a entrada do cinema? Exemplo: quem é a nova professora? Somente usamos o ponto de interrogação em frases diretas, como aquelas citadas acima. Nas frases indiretas eu não preciso usar ponto de interrogação. Exemplo de frase indireta: queria saber quem fez esse bolo. Essa frase é indireta, quando eu digo ela, transmite a expressão de pergunta, mas não preciso usar o ponto de interrogação, pois, como foi dito, somente uso o ponto de interrogação em pergunta direta. Ok. O ponto de exclamação é um sinal de pontuação usado para indicar algum tipo de sentimento, expressando diversos estados emocionais, como alegria, tristeza, medo, admiração ou surpresa. Exemplo: que noite linda! Vejamos outro exemplo: meu Deus! Que sol quente! O ponto final indica que a frase terminou. Usamos esse sinal nos finais de frases. Exemplo: Mariana foi até o supermercado comprar frutas. Vejamos outro exemplo: hoje eu vou à casa da vovó. Vírgula indica uma pequena pausa na leitura, e serve para separar palavras e expressões. Exemplo: fui ao mercado comprar ovos, leite e farinha de trigo. Repare que as palavras ovos, leite e farinha são expressões parecidas, têm a mesma função sintática e por isso eu uso a vírgula entre elas. Outro exemplo: Ana, atenda o telefone. Nesse caso, a vírgula está sendo usada para separar o vocativo Ana. A vírgula tem diversas finalidades, porém se difere das outras pontuações, pois é a única usada para separar palavras e expressões, não há possibilidade de usar a vírgula antes de iniciar ou terminar uma frase. Dois pontos, é utilizado para citar a fala de alguém, iniciar uma enumeração e introduzir um esclarecimento ou explicação. Exemplo: Rafael olhou para a mãe e disse: não quero mais esse computador. Nesse exemplo, os dois pontos está sendo utilizado para introduzir a fala de alguém. No caso, para introduzir o que Rafael ia dizer para sua mãe. Vejamos outro exemplo. Pedro trouxe balas, chicletes e chocolates. Repare que os dois pontos teve a função de enumerar três coisas que Pedro tinha. Último exemplo: abriu mão do que mais gostava, estar em sala de aula. Nessa frase, os dois pontos foi colocado para emitir uma explicação de algo que estava sendo mencionado. Travessão indica que alguém está falando. Devemos usar esse sinal de pontuação antes de uma fala. Vamos entender melhor mencionando o exemplo anterior. Exemplo: Rafael olhou para a mãe e disse: não quero mais esse computador. Repare que depois do uso dos dois pontos, eu menciono o travessão. Isso porque, o travessão é usado no início de cada fala. O travessão tem outras colocações, mas a indicação de que alguém está falando é a mais comum. Reticências indica suspensão de pensamento, dúvida ou que a frase foi interrompida. Exemplo: não sei se devo aceitar o convite. Quero ir, mas tenho os meus receios.
Observe que houve uma interrupção na frase, porém depois ocorreu a sua complementação. É importante observar que nem sempre após o uso da reticências, vai haver uma complementação. Exemplo, tanto fiz por ele. Observe que a frase foi interrompida, terminando em reticências, não há como saber esse pensamento. Outra observação importante é a seguinte: não é admitido na língua portuguesa o uso de reticências após a palavra etc., pois ambas têm o mesmo significado.